O último domingo que estive com os irmãos, a gente começou a falar de um texto de Romanos 14. Todos lembram? Romanos capítulo 14. E o apóstolo Paulo, a escrever à igreja de Roma, ele entrou num tema que em muitos lugares traz muita confusão e é muito controverso, porque ele começou a falar sobre os fortes e os fracos na fé. E no domingo passado que eu preguei sobre esse texto, eu falei sobre os fortes, lembra? E eu disse que os fortes, eles passavam por 3 estágios para eles serem fortes. Quem lembra? E o João, ele mostrou isso, o apóstolo João, em sua carta. Quem lembra? Passavam pelo estágio de filhinho ou criança na fé, depois o estágio de jovens, que era um pouco mais forte, vencia já o diabo, e depois o estágio de pais espirituais. Então, os mais fortes, do qual o Paulo está se referindo no texto que nós vamos ler novamente, ele está falando de pessoas que geram outros filhos na fé e que cuidam deles, que discipulam eles, que são responsáveis por eles, e eles têm experiências com Deus. Então vamos ler mais uma vez Romanos capítulo 14, tá bom? E aí eu vou fazer mais uma vez a gente ler, para a gente se acostumar. E eu disse que, vez passada, que o Paulo fala mais dos fracos na fé do que dos fortes. Eu vou tentar terminar a mensagem sobre os fracos hoje, tá certo? Porque é muita coisa mesmo, tá bom? Então, eu espero que vocês me ajudem lendo aí, agilizando para não demorar muito. Vamos ler um versículo de cada vez, e eu vou começar e os irmãos continuam, tá bom? Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morramos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu por toda a vida, para ser o Senhor de vivos e de mortos. Portanto, porque julga seu irmão, porque despreza seu irmão, pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: o primeiro jurei do Senhor, antes de mim o juiz moderará, tudo confessará que sou eu. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ao obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor
Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que desce no observe a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforçamos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Toda comida é boa, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. O melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que deve ser igual a carne. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado, se comer, porque não come com fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Senhor, nós estamos aqui para aprender da Tua palavra. E ao ler cada frase, cada versículo, nós percebemos que em todos os lugares onde as pessoas se reúnem como igreja, existem essas duas categorias de pessoas, os fortes e os fracos. O que nós pedimos ao Senhor é que esta palavra, que para a igreja de Roma foi tão dura, venha ser eficaz nesta igreja hoje, penetrando nos corações e transformando as vidas, para que, ó Deus, cada pessoa saia daqui transformada pelo poder da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Imagina só você indo na UPA do seu bairro, e logo quando chega na recepção, a recepcionista é a sua vizinha, a vizinha da sua casa, que todo dia toma pelo menos umas 4 cachaças, e ela está ali na recepção para anotar, fazer sua ficha, e ela nem sabe nem ler nem escrever. Você iria nessa UPA, que a sua vizinha está lá meio melada, ainda não sabe ler nem escrever, fazendo a sua ficha, e aí você anda mais um pouco, vai passar, quando você entra, né, faz a ficha, vai para onde? Aquele negócio lá que recebe a fita, como é? O acolhimento. Vai passar pelo acolhimento, e tem ali uma enfermeira, não é isso? Né? Tem uma enfermeira, né? E aí quando você chega, a enfermeira não é uma enfermeira, é um enfermeiro. E o coitado está com os 2 braços engessados, não pode anotar nada, nem escrever nada no computador, porque ele caiu de moto, quebrou os 2 braços, né? Está altamente debilitado, né? E aí ele levanta e diz: você pode anotar aqui para mim, por favor, no computador, o que eu vou dizer aqui, né? Qual o seu problema? O que você está sentindo? Como é que está a sua febre? E aí é você que anota no computador, porque ele não tem condição de fazer nada. Ele está com os 2 braços, aqueles pessoal que fica assim com os 2 braços engessados, assim. Não dá, não tem condição. E aí quando você chega mais na frente, você encontra o médico. E o coitado do médico está apenas com 3 meses de faculdade de medicina. 3 meses somente, né? E ele está ali com aquela cadernetazinha, né, para te dar uma receita, né, e para entender o seu problema, né? Então, aí você fica pensando assim: meu Deus, a recepcionista está melada, o enfermeiro com os braços engessados, e o médico não tem experiência nenhuma. É um bom lugar para você ser curado? É para morrer. É para morrer. O que é que essas pessoas têm em comum? Todas elas são debilitadas. Todas elas não têm condições de
te ajudar. Vocês estão entendendo? Nem a recepcionista, nem o enfermeiro e nem o médico. Eles não têm condições de dar algum tipo de diagnóstico, de julgar alguma coisa da tua enfermidade. Não tem. Porque todos têm debilidades. E o Paulo, quando está escrevendo aqui a igreja, ele está vendo certas pessoas na igreja de Roma que possuem debilidades sérias. É o que ele chama de fracos na fé. Outras traduções dizem enfermos ou doentes. Então não são pessoas que estão espiritualmente normais. E são fracos na fé. Mas mesmo sendo fracos, eles são extremamente essenciais. Por quê? Porque todos nós, quando chegamos na igreja, quando chegamos aos pés do Senhor, chegamos nesse estágio. Não tem esse negócio de chegar na igreja, em 2 meses já sou um pai. Não existe isso. Vocês estão entendendo? Todos nós chegamos nesse estágio de doente, de fraqueza, e que precisamos do Senhor continuamente, precisamos de alguém capacitado que nos ajude. Por isso que os mais fortes são importantes, porque é como se ele fosse o enfermeiro capacitado que vai colocar o soro no seu braço. Por isso que nós não devemos tratar mal os mais fortes e nem os mais fortes desprezar, que era essa a palavra-chave no domingo passado que preguei. Os mais fortes não deveriam desprezar, menosprezar os mais fracos. Como os mais fracos devem tratar os mais fortes? A Bíblia começa falando no versículo 2 algo muito interessante. Vamos ler o versículo 2? Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Olha como Paulo está se referindo a essas pessoas que eu estou abordando hoje no tema. Essas pessoas possuem uma fé fraca. Uma fé fraca. E não come carnes do mercado. Quem lembra que carne é essa? Quem lembra sobre a carne? Eram carne, como os romanos ofereciam muitos sacrifícios a outros deuses. Não eram poucos sacrifícios. Quase todos os animais passavam pelo sacrifício a outros deuses. E aí, assim que eram sacrificados a esses deuses, essa carne era passada para o frigorífico. Frigorífico, né? Para o açougue, né? Não tinha frigorífico, né? Para o açougue, né? E aí, no açougue, as pessoas iam comprar as carnes. Só que sabiam que aquela carne tinha passado por algum templo de algum deus, porque os romanos não tinham só um deus, eles tinham vários deuses, eles eram politeístas. Então, na igreja, os mais fortes da fé, eles compravam essa carne, oravam, consagravam ao Senhor e comiam. Mas os mais fracos não comiam. Você sabe por que eles não comiam? O que vocês acham? É o quê? Com dúvida, né? A menina ali está dando uma resposta. Eles estavam com algum tipo de dúvida. E os outros, o que vocês acham? Pode falar. Né? E aí? Pega demônio, pega maldição, pega doença. Como é que é esse negócio? Comeu a carne lá, né? O dia acho que eu já contei essa história. Eu estava lá no Crato, e aí tinha um rapaz do Vale do Amanhecer. É um tipo de uma religião de magia negra, macumba, é tudo misturado, tudo de ruim num canto só. E aí ele veio toda sexta-feira, ele fazia uma macumba em frente da minha casa para fechar a igreja, né?
Ah, essas coisas tem aqui também, né? Aí, e eu morava do lado da igreja, no segundo andar assim, eu via lá de baixo assim, ó, cedinho da manhã, no nascer do sol, estava lá ele, acendendo vela, um galeto assim, uma galinha, farofa, pipoca e cachaça, tudo. Quando eu chegava, estava tudo misturado assim. Aí um dia, umas 3 vezes, eu acordava de manhã, sentia aquele cheirozinho da vela, característico, na janela. Aí eu já saía assim, olhava assim pelo portilho, via ele lá embaixo, todo de branco, né? Mandando cor para mim assim, ó. Me ajudando, que é uma beleza, né? Aí, terceira sexta-feira, eu não aguentei. Ele disse assim, não, agora eu vou me meter, né? Eu abri a janela, aí disse assim, olha meu amigo, quando você fizer a sua macumba aí, não mistura pipoca com cachaça, com coisa, porque não mistura não, que estraga o frango, eu sou doido para comer esse frango, mas você fica misturando, eu não como frango com cachaça, misturado com pipoca, com farinha, não dá, né? Se você quiser fazer, separa, bota cada um no prato, porque aí eu vou comer só o frango, a pipoca você fica para você. Rapaz, ele ficou com tanto ódio, chutou o bicho assim, saiu com raiva budejando, aí disse assim, chutar macumba da maldição, hein? Ficou indignado, e quando ganhamos metade da família dele para Jesus, aí que ele ficou indignado mesmo, entendeu? Então, tem gente que quando vê isso, nossa, peraí, não vou comer isso aí, né? Ainda faz assim, opa, chispa, credo, vai para lá, né? Isso pega, né? Então, tinham pessoas com esse tipo de raciocínio, mas por quê? Tem um porquê. O Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 11:30, é só para você anotar, não precisa ler, não, eu vou ler para você. Pois há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Paulo coloca os fracos e os doentes no mesmo nível, na mesma categoria. Há muitos fracos e doentes. A fraqueza na fé é uma doença, e eles são sinônimos na visão de Paulo. Na visão de Paulo, fraqueza e doença são sinônimos. Então, assim como você não tem coragem de se consultar com um enfermeiro que tem os braços quebrados, assim não dá para uma pessoa fraca, doente na fé ainda, que não está sadia espiritualmente, ela não pode fazer muita coisa por outra pessoa. Ela tem que pensar em fazer mais por ela mesma. Quantos estão entendendo? Né? E aí a gente entra no versículo 3. Veja aí comigo o versículo 3. Olha o que diz. Versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus... Então, quem é que despreza? Quem é nesse texto que despreza o outro? O forte. E nós dissemos vez passada, por que o forte despreza? Porque a experiência, o nível de conhecimento que ele tem é perigoso para se sentir mais, para se ensoberbecer mesmo, e para desprezar o outro. Só que temos dois parâmetros aí. O forte despreza, e o fraco? E o fraco faz o quê? Condena. O forte despreza, e o fraco condena o outro. Olha só, isso é um condenado. Condena o outro, né? Então, e olhe que Paulo está dizendo aí, vocês não devem fazer isso. Por que você não deve fazer isso?
Porque essa pessoa que você está condenando, Deus o aceitou. Pense sobre isso. Essa pessoa que você está condenando, que é seu discipulador, que está cuidando de você, está te pastoreando, está cuidando do teu grupo pequeno, está te visitando na hora difícil, está orando por você nas horas mais complicadas. Essa pessoa, o Senhor já aceitou ele no passado, já tem muito caminho, muito chão com Deus. Então você também precisa aceitar. Não pode condenar. Vejamos esses dois verbos aí, condenar e aceitar. Dá para os dois andar juntos? Não. Não dá para me condenar e aceitar o irmão. Ou eu aceito, ou eu condeno. Deus aceita o mais forte na fé, com a carne que ele come. Deus aceita. Deus não condena. Condenar uma pessoa por algo que você julga ser o certo, estando enfermo, fraco espiritualmente, é inconcebível. Você que é fraco na fé, não tem condição de dizer para o outro que ele é condenado porque comeu. Você está entendendo? Por quê? Porque é fraco na fé. Porque é fraco na fé. É o mesmo lance da UPA. Como é que a pessoa que está doente vai cuidar de você? Vai te dar um diagnóstico, vai te dar uma receita, vai te passar um remédio, vai dizer se você vai para a UTI ou você vai para casa. Porque ele não tem condição, é inconcebível isso. Da mesma forma que Deus faz, também nós devemos fazer. Deus aceita a pessoa. E como disse Paulo em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus. Se Deus aceita, eu também preciso o aceitar. A maioria dos fortes na fé comiam de tudo. Comiam de tudo. Oravam, consagravam, aprenderam com Paulo isso. Presta atenção. E eles, olha isso, eles eram, em maioria, gentios. Eles não tinham relação nenhuma com o judaísmo. Vocês estão entendendo? Então, para eles era mais fácil conviver essa realidade. Não tinha tanta dificuldade. Nós oramos, consagramos, e é a carne que foi sacrificada. Não tem esse poder. Tem poder se eu der. Eu contei até vez passada a história do peixe da Bahia, né? Que eu comi com a Michele, né? Lembra? Tem poder se eu der. Se eu der algum tipo de poder para uma carne, aí aquilo realmente, por isso que se tiver dúvida, não come. Não come. Sim. Não. A maioria eram de gentios. Já a minoria eram de cristãos influenciados pela interpretação dos ensinos de Moisés e pelas tradições tradicionais de Jerusalém. Eram pessoas que tinham passado e se influenciado pelo judaísmo. Vocês estão entendendo? Afinal de contas, tinham pessoas que eram judaizantes, judeus, e que também haviam se convertido. E aí, eles achavam que, olha, a gente não come, como judeu, a gente não come carne sacrificada aos ídolos. Entendeu? Eu aprendi com meu pai, que era judeu, meu tio, que era judeu, que isso é pecado. E Jesus não era judeu. Então, eles têm esse tipo de lógica. Então, infelizmente, preste atenção no que eu vou dizer agora para vocês.
Porque isso aqui que eu estou falando é muito sério. Esse tipo de raciocínio de, eu vou escutar fulano falando, porque ele fala em aramaico, em hebraico. E o hebraico e o aramaico é mais próximo do original. O que é de igreja que está fazendo isso aqui no Brasil, você não tem ideia de pastores agora que celebram os cultos de costas. De costas, não lê mais a Bíblia, lê a Torá. Aí o cara está falando aqui, não chama mais Deus de Deus, chama de Axé, Adonai, e aí vai. E ele vai, fala duas frases, uma em português e a outra é em hebraico. O povo quiser que se vire para entender e estudar. Está crescendo um absurdo. Aí tem a bandeira, a zona de Israel estendida no fundo assim, aquele negócio. Vocês estão entendendo? E é o que acontece. Então, a ideia, quem vai à igreja diz, não, isso aqui é o mais próximo do ensino do judaísmo, do qual Jesus não era judeu. Só que isso é uma falácia, isso é um engano. Vocês estão entendendo? Isso é um engano. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque nesse tipo de crença, Paulo está dizendo aqui que esse tipo de crença, sabe o que é? Uma fraqueza e uma doença. E como é que a gente identifica isso? De onde é que essas pessoas mais fracas tiraram isso? Essa influência. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá em Atos capítulo 15. Vamos ler. Atos capítulo 15. Abra lá, por favor. Atos capítulo 15. Teve um concílio que tratava exatamente desse tipo de problema. Vamos ver? Lê aí, Lincoln, por favor. Pode ler todo. Todo. Vamos lá. Até aí, só um instante. Vocês entenderam até aí? Teve uma confusão. Homens subiam para as igrejas, falando que os irmãos precisavam ser circuncidados. E isso aí era só a ponta do iceberg. Tinha outras coisas que eles levavam do judaísmo para que as igrejas praticavam. E ele dizia, se não fizer que nem judeu, não pode ser salvo. Vocês estão entendendo até aí? Vamos lá, continua, Lincoln. Até aí. Vocês estão entendendo aí? Teve um concílio para resolver isso. Eles queriam circuncidar. E olhe de onde é que já estava vindo as pessoas que estavam começando esta confusão. Eram fariseus recém-convertidos. Resumindo,
fracos, doentes. Sim, de certa forma sim, entendeu? Aí, o Pedro se mete e diz, olha gente, lembra, vocês lembram da situação que o Pedro foi até o Cornélio, né, o Cornélio, né, o gentil, e pregou para eles, foi o primeiro, antes de Paulo, foi o Pedro que começou essa obra entre os gentios, e aí ele está dizendo, Deus os aceitou, o mesmo que o Paulo falou, lembra gente? Deus os aceitou. A gente vai colocar coisas no meio, já que Deus aceitou. Então o Pedro está mostrando, o Pedro está pensando que nem Paulo, porque ele teve uma relação, ele conheceu pessoas convertidas gentílicas, né? Ele teve essa experiência de evangelismo entre os gentios. E aqui a maior parte aqui está falando como pessoas que não têm esse contato com esses irmãos. Isso é um problema. Isso é um problema. É que nem eu pedir opinião, presta atenção nisso aqui. Eu pedi opinião para o Nóbrega de eletricidade, que o Lincoln trabalha, sendo que ele não sabe ligar uma tomada. Vocês estão entendendo? Não tem essa experiência, tem que pedir para o Lincoln, que trata dessa área. Então, os caras estão ali, já, é um problema, eu fico pensando assim, porque essa coisa se repete até hoje, gente. Se repete até hoje. O cara é um desembargador aqui em Fortaleza, a opinião dele conta. Não, gente. Se ele começou agora na fé, ele ainda é um fraco na fé. Vocês estão entendendo? Não tem a ver. Aí eu estou vendo aqui a igreja em Jerusalém dando espaço demais para a opinião de pessoas que saíram do farisaísmo, sendo que a facção dos fariseus foi a que agiu fortemente para condenar Jesus. Então isso não é ponto positivo para chegar e dar opinião e estar na liderança. Não é ponto negativo, o meu modo de ver, meu modo simples de ver. Só que aqui a igreja está enfrentando um problema, está começando a ouvir essas pessoas. E aí vai ter outra pessoa que vai entrar. Vamos ver, continua, Lincoln, por favor. Ele não fez distinção alguma entre nós e ele e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo entre nós, os antepassados, conseguiram suportar de modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Assim como eles também. A salvação é pela graça e não pela obediência a essas ordenanças do Antigo Testamento. Versículo 12. Toda a Assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falavam de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera em outros gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam, Simão nos expôs como Deus. No princípio, juntou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso? Concordam
Está entendendo de onde é que os mais fracos na fé na igreja de Roma tiraram a ideia? Tinha uma carta do apóstolo, do Tiago, escrevendo, junto com a liderança de Jerusalém, recomendando, não vamos colocar empecilho não, só vamos fazer o seguinte, olha como o Tiago deu uma de diplomata aí, querendo a diplomacia. Eu vou dar uma tacada aqui, olha só, é o gênio da diplomacia. Vou dar uma tacada aqui, né? Deus deve estar me usando num negócio maravilhoso desse aqui, né? Eu vou falar um negócio que vai agradar tanto os fariseus, como Paulo e o Barnabé, e o Pedro. Quando estão entendendo? Então não vamos, para não ter confusão, Jesus disse assim, bem-aventurado vós os pacificadores, vou agir aqui como um pacificador. Aí o cara deu uma ideia de gênio, olha a ideia de gênio dele. É o 14? Não, 19. Julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Concordo com ele, não deve pôr dificuldade nenhuma, né? Ao contrário, devemos escrever a eles, escrever uma carta, tá? Dizendo-lhes que se abstenham de quê? Comida contaminada aos ídolos. Coitado, não ia comer mais carne na vida, porque toda comida no meio gentil era secada aos ídolos. A imoralidade sexual, a carne dos animais estrangulados e do sangue. Me fala uma coisa, de todas essas coisas que o Tiago recomendou aqui, qual era a única coisa que realmente eles tinham que se abster? A imoralidade sexual, porque Jesus tinha ensinado isso. Todas as outras, Jesus não citou nada disso, pode prestar atenção. Jesus não citou nada disso. A única era a imoralidade sexual. Aí o gênio recomendou a carta, e se você continuar a ler o texto, você vai ver que a carta foi levada por Paulo a todos os irmãos. Paulo não queria confusão. Paulo só estava, pode prestar atenção, o texto fala só do Paulo dizendo, olha, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo milagres, Deus está convertendo pessoas, Deus está aceitando essas pessoas. Não vamos inventar, não vamos procurar pelo em ovo, não. Vocês estão entendendo? E aí eles dão essa carta de recomendação, como uns grandes especialistas no meio de evangelismo gentílico. Mas essas cartas chegaram. E Roma também recebeu. E quem estava obedecendo essas cartas? Quem? Sim, os mais fracos da igreja de Roma. Vocês estão entendendo? Os mais fracos. Não, mano. Estava lá. O apóstolo Tiago. Os apóstolos, os presbíteros da igreja primitiva. Entende? Se nós não obedecermos isso aqui, nós não seremos salvos. Se não obedecer essa carta, está condenado. Vocês estão entendendo? Se não obedecer a carta dada, está condenado. Vocês estão entendendo agora o quadro de Romanos 14? Está entendendo? Então, isso aqui é sério, irmãos. Os mais fracos na fé poderiam usar as decisões da igreja em Jerusalém para apoiar sua opinião e condenar os que não viviam em conformidade com aquela carta? Porque pelo que a gente vê aqui em Romanos 14, vamos voltar para Romanos 14, os irmãos não estavam vivendo de imoralidade sexual. O problema aqui era o quê? Comida e bebida, né? Comida sacrificada aos ídolos. Poderiam alegar que Deus não é democrático?
Aqui, ó, não é porque vocês são a maioria que Deus está com vocês. Vocês estão vivendo errado. Não é porque vocês são a maioria, né? Pois pelo fato de estarem em menor número, né? Eles poderiam dizer assim, ó, vocês estão em maior número, mas estão contrariando as ordenanças da igreja em Jerusalém, a primeira igreja que Jesus deixou. Olha, isso aqui é sério, irmãos. Vamos entender melhor no versículo 4 de Romanos 14. Vamos ler o versículo 4. Lê aí, Nóbrega, pra gente. Quem? 14, 4. Quem és tu que julga o servo alheio, para que o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Olha só, a pergunta de Paulo: você é o que para julgar? Quem é você para julgar o servo alheio? Quem é você? O que Paulo está fazendo, queridos? Ele está dizendo o seguinte: olhe, Nazareno, você acabou de chegar agora na UPA, cara. Quem é você para estar julgando o médico? Paciente. Está entendendo? Já viram as pessoas que chegam lá, o médico faz o exame, aí diz, ó, pedra nos rins. Não é pedra não, não estou sentindo nada, né? Não é pedra não. O paciente quer saber mais do que o médico. Já viu isso? Ninguém nunca viu isso, não? Pois é o caso aqui. O Paulo está dizendo assim, ó, rapaz, se coloque no seu lugar. Quem é você? Quem é você para julgar o servo alheio? O servo é de Deus. O mais forte é servo de Deus. Cada crente mais forte na fé já tinha passado pelos 3 estágios. Qual eram os 3 estágios? Filhinhos, crianças na fé, jovens, né? E pais. Então vocês não estão falando com qualquer um, tomem cuidado com isso. Queridos, isso aqui é para gerar temor na vida da gente, quando a gente for falar de gente que discipula, de gente que evangeliza, de gente que prega, de gente que está fazendo a obra. A gente tem que ter muito cuidado, tem que mesclar as palavras. Você não fale de alguém que está servindo a Deus. Tome cuidado com isso, é perigoso. Porque como Paulo está dizendo aqui, ó, é servo de outro, não é seu servo, é servo de outro, e o outro é dono dele, o outro é Deus, né? Eles são servos de Deus, Deus é o amo da vida deles. O que os mais fracos estavam querendo era impor uma fé que se baseia nos rituais do Antigo Testamento, e não uma fé que se baseia na graça. Sim, tem. Não, eu tive problema uma vez lá em São Paulo, porque tinha uma turma que não ia na casa de uma vozinha lá da igreja que se converteu, recém-convertida. Todo domingo, sabe qual era o prato que ela preparava para a família, para as visitas? Galinha cabidela. Hã? Você já comeu, né? Pois é, na igreja lá que eu estava, não comia. Não comia. O povo não comia. Não, comer galinha, tem sangue, que é isso? Aí, lá vai eu para casa da vozinha. Era minha filha na fé, né? Foi muito interessante a conversão dessa vozinha. Ela dizia assim, ó, eu não vou para a sua igreja não, porque você odeia os católicos. Aí eu? Todo evangélico odeia os católicos. Eu não. Eu amo os católicos, toda semana eu vou na igreja católica. Como é que é? Aí um dia eu cheguei na casa dela, ela estava lá, saindo com o textozinho dela, indo para a missa. A senhora vai para onde? Vou para a missa. Né? Seu mentiroso, você disse que vai para a missa, mas você não vai para a missa não. Eu disse, por que a senhora não me convida?
Você não vai? Eu vou. Segurei na mão dela, vamos. Aí vai nós dois para a missa. Chegamos, ajoelhamos. Entendeu? Ela fez lá o negocinho dela, sabe? Tacou a cruz, né? Sentei do lado dela. Aí faltavam uns minutos para começar a missa. Vamos dar uma volta aqui. Ó, isso aqui é a imagem do apóstolo Pedro. A senhora sabe quem é Pedro? Essa aqui é a Maria Madalena. Só lembra que era a Maria Madalena? Aí fui contando as histórias da Bíblia para ela ali. E ela, eu não sabia disso. Aí disse, sabe por que a senhora não sabe? A senhora nem anda com a Bíblia para se informar. Está na casa de Deus sem a Bíblia. Que palhaçada. Né? Era assim que eu falava com ela. Aí ela, é mesmo, né? Aí, na hora lá, o padre fala na mensagem, aí ele diz assim, porque o sermão do padre, vamos ser prudentes, é uma garapa de açúcar, né? Desculpa, tá, gente? Mas, é uma garapa de açúcar, né? Aí o padre lendo assim, ela, aí eu disse assim, mas esse texto quer dizer assim, assim, assado. Não, o negócio aí é mais profundo, vovó. Vovó, o negócio aí é mais profundo, o buraco é mais embaixo. Ela é mesmo? Aí, sabe por que a senhora não sabe? Ela, por quê? Porque a senhora não traz a Bíblia. Porque a gente tem que andar com a Bíblia, sabe? Por que só ele tem a Bíblia ali na frente? Ele pode dizer o que quiser, alguém vai conferir? É mesmo, né? É mesmo, vovó. Foi a última vez que ela foi na igreja católica. No outro domingo ela estava na mesma igreja. Entendeu? E todo domingo eu estava almoçando lá, a galinha cabidela dela. Aí os irmãos ficaram tudo escandalizados. Descobriram que eu estava comendo na carne, na casa dela, a galinha cabidela. Aí no final do culto, pastor, o senhor foi comer galinha cabidela na casa da vovó? Fui, qual o problema? Nem morri. Aí ficaram assim, é mesmo, né? Frescura da nossa parte, né? Adivinha quem estava lá no outro domingo? Todo mundo comendo galinha cabidela. Está entendendo? Deu foi problema, né? Congestionamento. Vocês estão entendendo? Queridos, eu não cheguei dizendo assim, olha irmão, a partir de hoje... Não. Levei numa esportiva muito natural, sabe? Eu nem morri. Minha oração continua sendo respondida. Deus continua agindo na minha vida. Entendeu? O problema aqui era que um estava desprezando o outro e o outro estava condenando o outro. Esse aí é que está o problema. Está entendendo? Eu não tenho problema com quem, eu não como, beleza. Oxe, não come, meu irmão. Entendeu? Não come. É que nem o africano que eu fiquei na casa dele, chegou lá em casa dizendo assim, não como carne de porco. Né? Tudo bem. Né? Só que aí a Michele esqueceu que ele vinha para minha casa no domingo e te preparou uma carnezinha guisadozinha de porco assim, saboroso, sabe? Aí ela disse, Ronaldo, Gabriel vem para cá para casa hoje? Vem, Michele. E o que foi? Eu preparei carne de porco hoje. Aí, esses africanos são cheios de frescura. Não, Michele, não entra nessa questão. Tá? Ronaldo, não tem mais dinheiro para comprar mais outra mistura. Vai ter que comer ovo. Não. Bote na mesa. Não fale nada. Menino, o africaninho foi lepo, segundo prato, terceiro, carne boa, treco. Quando ele acabou, que levantou a barriga aqui, tomou aquele copuzão de Guaraná Antártica. E aí, Gabriel, estava boa a carne? Aí ele, delícia, Michele, melhor carne que eu já comi na minha vida. Pois é, rapaz, carne de porco é bom, hein? Rapaz, para que eu falei isso? Ele fez assim, não, eu não acredito que vocês fizeram isso comigo.
Que carne maravilhosa! Eu não acredito que eu passei muito tempo sem comer uma carne dessa. Olha só, né? Você está entendendo? Às vezes é só um tipo de ensino que se colocou na cabeça da pessoa. Vocês estão entendendo? É um grande homem de Deus, um grande mestre do ensino da palavra de Deus. Não vai ser condenado porque comeu carne de porco. Só que a coisa não deve ter conflitos, como estava tendo aqui na igreja de Roma. Vocês estão entendendo? Aí, tem um problema aqui sério, queridos. Eles queriam que a igreja continuasse vivendo como se fosse no Antigo Testamento. Aí, olha o que diz o versículo 4, final do versículo 4, que diz o quê? Que o Senhor é capaz de sustentar. Não é a opinião dos mais fracos que vai sustentar a fé dos mais fortes. É o Senhor que vai o sustentar. Essa palavra aí é firmar, suster, ok? Igual como Romanos 11:18. Alguém lê Romanos 11:18, por favor? O que diz Romanos 11:18? Não te glories contra os ramos, para se gloriares, sabendo que és tu que da raiz, mas a raiz é o Senhor. O Senhor é a raiz e o tronco. Presta atenção nisso aqui, essa ilustração, tirada desse versículo. O Senhor é a raiz e o tronco, ele é a videira, é o tronco. Aqueles que são os mais fortes na fé, são os galhos mais fortes que engatam no tronco, que são responsáveis de sustentar outros galhos mais fracos. E olha o que o Senhor está dizendo: você não se vire contra esses ramos, não vá contra eles. Por quê? Você está dando um tiro no pé. São eles que passam seiva para você, são eles que sustentam você. Você recebe ensino, você recebe discipulado, você recebe instrução através dessas pessoas. Cristo é exaltado e chega até a tua vida através dessas pessoas. É o Senhor que os sustém. Então, não era os mais fracos que sustentavam os mais fortes, é os mais fortes que ajudavam a sustentar os mais fracos, e é o Senhor que sustém todos. Não são os rituais ou restrições em relação à comida que tornam o homem caído ou firme na fé, não é isso. Jesus deu-nos um ótimo exemplo quando disse assim: aquilo que sai da sua boca é o que contamina, não é o que entra na sua boca, é o que sai. Jesus disse isso ali em Mateus 15:11. Por isso não devemos julgar, porque quando julgamos, nós estamos fazendo o quê? Com que saia da nossa boca palavras de condenação. Julgar é declarar o outro condenado. Tem duas palavras aí pesadas: condenar e julgar. Paulo está elevando e promovendo o nível da fé dos mais fracos na igreja, quando ele está escrevendo a eles. Eles devem compreender que o Deus que eles creem faz duas coisas importantes que estão descritas nesse texto. Deus aceita essas pessoas, os mais fortes, e Deus sustenta essas pessoas. Diga comigo: Deus aceita os mais fortes e Deus sustenta. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus te aceita e te sustenta. Amém? Como disse Paulo em Filipenses: pois Deus é quem efetua tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. O objetivo de Paulo aqui é mostrar que Deus é o Senhor de todas essas pessoas, tanto dos mais fracos como dos mais fortes. E o que é mais fraco na fé não deveriam colocar fardos de lacração ou de uma opinião religiosa em cima dos mais fortes na fé. Ah, irmãos, isso é sério. Afinal de contas, seriam os mais fortes na fé que iriam ensinar essas pessoas. Seriam os mais fortes na fé que iriam discipular, que iriam pastorear, cuidar, edificar e ajudar os mais fracos na fé.
Agir contra os mais fortes na fé seria um tiro no pé, até rima, né? Isso causaria divisão, irmãos. E Paulo está ensinando aqui, é contra isso, para evitar divisão. Só tem uma pessoa que ganha com a divisão, quem é? Diabo. Ele fica torcendo para que haja divisão no meio da igreja. Diga-me. Sim. Sim. Não tem nada na Bíblia que apoie isso, não é verdade? É verdade. Okay? Nós estamos vivendo em um tempo muito sério, presta atenção nisso que eu vou dizer agora. É um tempo em que a opinião das pessoas mais fracas são ouvidas como se fossem megafones, entendeu? São os mais fracos e os mais doentes que estão falando mais alto nesse tempo. Isso é uma porta de entrada para o caos. Quando a gente escuta mais os fracos, doentes, do que os sadios, isso é a porta para o caos. Temos um presidente que governa como se o Brasil fosse dele. Temos juízes que julgam como se eles fossem a lei e acima da lei. Temos pastores que querem cuidar e aconselhar a vida de muitas famílias e de noite se vestem de calcinha e saem nas ruas. Aí você me diz, estamos vivendo em um tempo em que as pessoas saudáveis estão tendo posições? Não. São as pessoas fracas e doentes que estão ocupando cargos de liderança sobre os outros. Prestem atenção nisso. E aí, que mensagem passa para as demais pessoas? A mensagem é essa: que quem vê e ouve tudo isso, esses escândalos, essas aberrações, entende o seguinte: toda pessoa mais fraca e doente pode ser o que quiser, pode até julgar os outros. Estão entendendo? Pode até julgar o outro. Aí tem um juiz aí que tem problema mental, está julgando os outros, mandando torturar, mandando matar, mandando cancelar. Eu também posso. Se esse doente aí pode, eu também posso. Aí tudo que é doente agora, entendeu? Já viu que agora os assassinos estão com as desculpas bonitas agora, né? Matou. Não, mas é porque eu tomo remédio controlado. Entendeu? Eu tenho um diagnóstico de esquizofrenia. Está entendendo? Nós estamos vivendo em tempos em que ser doente é uma coisa boa. Para Paulo, não. Paulo está dizendo, não mexa com servo alheio, fique quieto, não dê essa opinião não, porque você não tem saúde espiritual, moral, para falar alguma coisa ainda. Paulo está dizendo para os doentes, para os mais fracos na fé, olhe, você precisa passar por alguns estágios, para poder falar alguma coisa, edificar outro e tal, precisa. É necessário. Como estão entendendo? O número de bons pastores que deixam o ministério é enorme, queridos. Por quê? Porque os doentes estão ocupando posições de liderança nas igrejas e no meio da sociedade. Estão entendendo? Eu lembro quando foi a saída do... Vocês são os mais antigos, vão lembrar disso. A saída do pastor Fábio Ciribelli, quem lembra? Né? Quem decidiu a saída do pastor Fábio Ciribelli foi um grupo de presbíteros adoecidos. Então nós estamos vivendo um tempo em que bons pastores saem de suas lideranças porque tem muita gente doente dizendo, não queremos viver assim, nós queremos assim. Que nem a igreja de Jerusalém.
que o Tiago se sentiu o bambambam da diplomacia. Vou dar uma tacada aqui que vai agradar os fariseus, os ex-fariseus. Ele não deveria ter feito isso. Ok? Paulo só tem uma coisa para nos ensinar. Ele está ensinando aqui a mesma coisa que Jesus ensinou, lá em Mateus 7,1. Não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Isso é sério. Não julgueis, para que você não seja julgado. O que é julgar? Eu queria até esclarecer isso aqui, porque fazia tempo que eu queria entrar nessa pauta e falar numa mensagem sobre o que é julgar. Tá? A palavra julgar, presta atenção, ela vem do latim indicare, que significa decidir como juiz. Olha só, julgar é você se colocar no poder de decisão como um juiz, é pronunciar uma sentença, uma condenação, tá? Indicar literalmente quer dizer declarar o direito, proclamar-se como juiz, tá? Aí, vamos lá. Quando eu pergunto, Eliane, eu não acho, essa dança de carnaval que tu dança lá, é de coisa de crente? Como é que é esse negócio aí? Essa pergunta que eu fiz, no meio de muita gente, e até aqui, ela pode interpretar como um julgamento. Perguntar não é julgar. Bote isso na sua cabeça. Perguntar não é julgar. Hoje tudo, você se incomodou, está me julgando. Vocês estão entendendo? Perguntar não é julgar, tá? Ô Arnaldinho, esses funk com apologia ao crime, como é que é esses funk, macho? Dá para a gente ser crente e ouvir essas coisas? Está me julgando? Questionar também não é julgar. Vocês estão entendendo? Ô Lincoln, a Bíblia diz assim, assim, assado, então, e tu está fazendo assim, assim, assado. Aí o Lincoln se incomoda, está me julgando? Não, comparar não é julgar. Vocês estão entendendo? Estou comparando, você está vivendo assim, a Bíblia está dizendo assim. Comparar não é julgar, tá? Rosângela, não, eu vou continuar sem comer a minha galinha cabidela, eu gosto muito, mas não vou comer porque, né, eu entendo que o judaísmo e tal, tudo, né? Rosângela, eu vou comer minha galinha cabidela, desculpa, né? Não vou forçar você a comer, também eu não quero que você me force. Discordar não é julgar. Vocês estão entendendo? A igreja tinha que entender isso. Eles poderiam, o Paulo está dizendo assim, vocês podem conviver, gente, o que come e o que não come, e louvar a Deus de todos, são aceitos diante de Deus. Precisa entender isso. Isso não é julgar. Mas quando eu digo não será salvo, eu estou fazendo o quê? Estou condenando. Está entendendo? Porque isso é coisa do farisaísmo, né? O Nobre, eu não estou entendendo, cara, esse negócio assim, tudo, você num grupo de relacionamento com outras pessoas, tal, aquele negócio que acha namorada, como é que é isso aí? Eu não compreendo. Aí está me julgando? Não compreender não é julgar, porque eu não entendo isso aqui que você está fazendo. Tá entendendo? Não. Então, o Nazareno, eu não entendo, eu não conheço direito as escrituras para entender como é que é esse negócio de evangelizar em prostíbulo, em maconheiro, drogado. Não entendo, como é que é isso?
está me julgando porque eu faço isso. Não, porque eu não tenho conhecimento suficiente, isso não é julgar também. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando disso? Porque disso tudo que eu estou falando, gente daqui acha que é julgamento. E não é. Julgar é condenar o outro, dizer que o outro não vai ser salvo, que não tem jeito para a vida do outro. Quando eu digo, esse aqui não tem jeito na vida não, aí por queimar no mármore do inferno, você está condenando, está julgando o outro, tá certo? Às vezes, queridos, presta atenção, a solução de uma crise ou o surgimento de uma boa direção para a igreja surge quando se questiona, quando se compara, quando se dá opinião, quando se esclarece a falta de conhecimento. Então, eu creio que a gente precisa até questionar mais, perguntar mais, colocar nossas dúvidas diante um do outro, para que a gente chegue a soluções. Quando a gente se cala, leva para casa, a gente começa a fazer muito de burrada e fica por isso mesmo. Questionar, perguntar, isso não é errado não, errado é ficar calado. Julgar, como Paulo está dizendo aqui em Romanos 14, tem a ver quando a gente coloca-se no lugar do juiz. E esse lugar de juiz ninguém pode ter, porque esse lugar é de Deus. Deus é o juiz. Pergunta: por que são exatamente os mais fracos que erram nisso? Alguém sabe me dizer essa resposta? Sim, cai exatamente nesse negócio de julgar, de condenar o outro mais forte na fé. Porque que exatamente os mais fracos que fazem isso. Vou dar um exemplo aqui, eu acho que é mais ou menos isso que eu fazia, sabe? Não era a questão, por eu ser mais fraco e não ter conhecimento das coisas, a forma que eu me resguardava quando as pessoas vinham era eu ser agressivo. Eu batia para cima, justamente para não ver os dedos acusadores para mim. Eu acho que os mais fracos fazem exatamente isso. Para eles não ter julgamentos, para eles não serem apontados, eles já chegam... Uma defesa, né, Nando? Eles já chegam como autodefesa, eles chegam fazendo, que é para poder lhe tirar aquela visão de cima deles. Queridos, essas pessoas faziam isso porque eles viviam em uma sociedade que dava poder de condenação a pessoas doentes emocionais, espirituais e psicologicamente. Entendeu? A gente vive numa sociedade assim, sabe? Sociedade assim, que vive em função da opinião de pessoas doentes. Entenda isso. Quem sustenta a sua vida é o Senhor, não é a opinião das pessoas. Como estão entendendo? Você não é sustentado pela opinião das pessoas, você é sustentado pelo Senhor. E como diz aqui a Bíblia, eles são fracos, eles são imaturos, e acham essa imaturidade normal. Normal. É como o ministro da Fazenda. Lembra quando ele foi indicado para ser ministro da Fazenda? Quanto tempo de contabilidade, a faculdade de administração ele fez? É igual o médico que eu falei, gente. 3, 4 meses. Ainda foi reprovado. É o ministro da Fazenda. Altamente desqualificado. Vocês estão entendendo? Aí ele, e ainda tem, o Brasil melhorou. Não sei aonde. Né? Meu feijão está mais caro. Né? Café, né? Antes, eu botava um maior boneco quando chegar na casa das pessoas. A pessoa dizia assim, você quer um cafezinho? Não, muito obrigado. Hoje, quando oferece café, quero. Não sei quando é que eu vou tomar café de novo. Quero. Traga a garrafa, homem. Eu digo logo assim, traga a garrafa. O negócio é sério, Lincoln. Entendeu? Essas pessoas são imaturas e acham isso normal. Julgar para os cristãos
para os cristãos provenientes do farisaísmo é algo muito normal. Imitar a decisão de julgar é algo fácil. A questão aqui é viver de acordo com a sua própria consciência, como diz aí o versículo 5 de Romanos 14, veja. O que diz o final do versículo 5? Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Você tem que ter convicção, querido. Você tem convicção. E olha o versículo 13, lá adiante, Paulo o que queria dizer? Não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Mesmo o conselho do Pedro, lembra que o Pedro falou isso também? O objetivo é esse, querido, é não ter obstáculo. Irmãos, isso aqui é tão sério, que a gente tem que pensar na comunhão da igreja dessa forma. É um lugar para a gente tirar obstáculo. Por que a gente não, a gente ficou orando aqui para que as pessoas percam a vergonha? Sabe por que não tem vergonha de às vezes falar, testemunhar, pregar? Porque se colocou obstáculos. E as pessoas estão segurando esses obstáculos. Larga isso. A igreja é para tirar os obstáculos. Os irmãos, os mais fortes na fé, é para ensinar isso. Vamos tirar tudo que atrapalha as relações. Vamos tirar tudo que atrapalha o evangelismo. Vamos tirar tudo que atrapalha dos irmãos testemunharem. Vamos tirar tudo que atrapalha dos irmãos discipularem. Vamos tirar os obstáculos do caminho. A igreja não é para colocar obstáculo, é para tirar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Só tinha uma pessoa que entendia o conteúdo da carta de Tiago às igrejas. Quem era? Só tinha uma pessoa que estava entendendo tudo. Quem era? O Paulo, porque ele estava lá e viu quem era que o Tiago estava procurando agradar, que eram os doentes. Então aquela carta não tinha poder, não tinha tanto poder para outros doentes. Vocês estão entendendo? A única coisa que tinha valor naquela carta, assim, para os gentios, era se abster da imoralidade sexual. Mas para os outros, você vai ver lá na frente, porque eu não vou continuar mais, né? Senão a gente vai passar a noite toda aqui falando só dos mais fracos, que o Paulo fala lá na frente, que ele come a carne, também, a mesma carne que os mais fortes. Por que ele comia? Porque ele não é fraco na fé. Lá no resto do texto de Romanos 14, ele vai dizer que ele também come aquela carne. Vocês estão entendendo? Então, a questão aqui é ensinando devagarinho, porque sabe que aquelas pessoas que estavam naquele tipo de imaturidade, naquele tipo de até de inocência, de julgamento, sem ter noção, elas iriam crescer espiritualmente. Os mais fortes iam ser as pessoas que iam instruir elas. Mais um pouco de tempo, elas iriam crescer, iriam amadurecer e iriam largar esse tipo de raciocínio imaturo, né? Então, o Paulo estava lá e ele sabia que tinha sido escrita com base em uma diplomacia, que tinha o intuito de apaziguar dois lados e agradar a ambos, só que não agradou muito a parte do Paulo e do Barnabé. Paulo estava ensinando a igreja de Roma a ir além disso, além dessa carta. Aquela carta não era evangelho, apesar de estar descrita no Evangelho, em Atos, aquela carta não era Evangelho, né? Não era Evangelho. Você pode prestar atenção que eles nem tiveram o trabalho de buscar a direção de Deus, né? Procurou agradar ali a todos, né? Deus aceita, Deus é quem nos aceita e nos sustenta, e nós devemos imitá-lo, amém? Isso é interessante para vocês, que muitos que vieram da igreja presbiteriana, né, em igrejas mais tradicionais, quando se decide alguma coisa, por mais imaturo que seja, os outros parece que precisam acatar sem questionar. Isso é um erro. Questionar, nós nascemos questionadores, e a gente tem que questionar de acordo com a palavra, com o evangelho. Vocês estão entendendo? E a igreja de Bereia era uma igreja formidável para se pregar o evangelho.
Porque as pessoas pregavam e diziam, peraí, deixa eu conferir, o que você está dizendo aí? Vamos ver se bate mesmo, realmente. Sabe? Várias e várias vezes eu fui impedido de falar na igreja presbiteriana. Não questione isso não, porque isso aqui é uma coisa, já está vindo desde o Calvino, vamos mudar não. Ah, não pode perguntar? Não pode. É o que na igreja católica chama de dogma. Onde eu perguntei sobre o purgatório para os missionários que estavam lá em casa, os missionários católicos, aí eles disseram, não, ele não pode mexer nisso aí. Aí eu disse, mas por quê? Não pode falar? Não pode. Por quê? Porque é dogma. Dogma está lá, a gente só aceita e obedece. Eu disse, não é assim não. Não é assim. Preciso ver se está aqui. Eu preciso questionar. Tá certo? Não é errado, eu disse, isso não é julgar. Julgar é eu dizer para o outro não vai para o céu, vai mandar para o inferno. Isso é julgar. Mas eu questionar, perguntar, tirar dúvida, conversar sobre isso, sem mirar, sem ficar me exaltando e menosprezando o outro. Não, isso não é errado. Vocês estão entendendo? Para que serve esse tipo de... Gente, eu só fui até o versículo 4, foi? Cheguei no 5 não, né? Pois é. Na próxima a gente vai entrar os 5 e diante, tá bom? Então, para que serve essa mensagem para a igreja? Fala para mim. Você que está vivendo igreja de forma tão intensa agora. Para que serve essa mensagem para a sua igreja? Eu dou aula para algumas pessoas que são de outras igrejas, aí tem as práticas de banda, aí tem 2 de umas igrejas aí que eu conheço, aí eles, a segunda vez que eles não vão, por causa de não pode ir. Aí eu digo, mas por quê? Porque tem um grupo, eles chamam de GC lá na igreja, é o grupo pequeno, tem um grupo pequeno. Aí eu digo, mas não pode faltar? Não pode. Se faltar, tem uma disciplina. Você está entendendo? Está entendendo? Acaba virando um ritual. Está entendendo? Aí o coitado, para não ser julgado, não pode faltar. Vai nem para o teste da escola que ele está estudando. No dia, que se for no mesmo dia, né? É como o adventista que não vai trabalhar no sábado, né? Não, porque é sábado. Está entendendo? Gente, vamos parar com isso, não vamos colocar fato. Como eu disse, a igreja é para tirar coisa do caminho, não é para ficar colocando, não. Amém? A gente tem conversado sobre isso com as pessoas que estão pregando na igreja. O objetivo é edificar, mostrar o caminho, não é botar obstáculo. Ficar procurando pelo em ovo, obstáculo, ficar ligando a tradições, rituais. Não, gente, o objetivo é o evangelho, viver esse evangelho. Se viver o evangelho, nossa, você já conseguiu grande coisa. Amém? Vamos orar, abaixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo ensino, obrigado, Senhor Deus, porque essa igreja em Roma passou por essas dificuldades que muitos de nós passamos até os dias de hoje. E nós estamos clamando ao Senhor que o Senhor venha nos ensinar, Senhor Deus, a sermos mais pacientes uns com os outros, pararmos de julgar o outro, a conversarmos mais, a dialogarmos mais, a sermos mais amigos uns dos outros. Não importa se é mais fraco ou mais forte, o Senhor é Senhor de todos. O Senhor chamou a
todos, e o Senhor sustenta todos. Não importa se está no estágio de menino na fé, de criancinha, de jovem ou de pai. O Senhor sustenta a fé de todos. E eu sei que o Senhor está dando esta mensagem, Senhor Deus, para a nossa igreja, para que o teu povo cresça, o teu povo amadureça nas relações, amadureça uns com os outros, e pare de viver debaixo da opinião das pessoas. Não são as pessoas, Senhor Deus, que nos sustentam com as suas opiniões, principalmente os mais doentes dessa terra. É o Senhor que nos sustenta. Nós somos sustentados pela tua poderosa mão. Obrigado, Senhor Deus. Continua a edificar o teu povo, continua a dirigir a tua igreja, e faz com que essa mensagem faça o seu trabalho na vida e nos ministérios da igreja. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para os nossos avisos. Terça tem a oração da madrugada, às 4h50. Quarta, o grupo Ágape na casa da Eliane. Discipulado na quinta. Grupo das crianças no sábado, 19 horas. E o culto de celebração às 18 horas no domingo. Queridos, que Deus abençoe sua vida, encha você de graça, e que tudo que você fizer, pense nisso. Eu não vou ficar colocando obstáculo, não. Meu objetivo é tirar os obstáculos do meio. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Dê a mão ao seu irmão e ore a Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser bênção para a vida do meu irmão. Eu quero edificar a vida do meu irmão. Eu quero aceitar o meu irmão como o Senhor aceita. Isso é tão importante, meu irmão. Aceitar o seu irmão como o Senhor aceita. Dá-nos, Senhor Deus, o teu Espírito, de forma que aceitemos uns aos outros no amor do Senhor. Em nome de Jesus, que essa igreja seja conhecida pelo amor do Senhor sendo derramado dos corações. Leva cada um em paz para suas casas, abençoa o seu trabalho, e que Deus haja, Senhor Deus, mais compreensão dentro de suas casas. Compreensão do estágio que cada um está. Às vezes um está mais forte, às vezes um está mais fraco. Nós possamos, ao Senhor Deus, juntos nos edificarmos. Em nome de Jesus. Trabalha em nossas famílias, transforma nosso lar pela ação do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, diga para ele: eu quero aceitar você como Deus te aceita. Deus te abençoe.